Bem com vocês? Bom, hoje nós vamos iniciar nosso módulo sobre fisiologia respiratória. É um módulo que eu divido ele em 4 diferentes aulas, então a gente vai estudar hoje a primeira parte da fisiologia respiratória. Vamos fazer uma abordagem geral sobre o sistema respiratório, e aí a gente tem que ter em mente quando a gente for falar sistema respiratório, principalmente em relação à fisiologia, e aqui eu vou trazer uma bexiga, a gente observa uma bexiga, a gente tem que, quando a gente for falar do principal ponto do sistema respiratório, da principal região, que na verdade é a região pulmonar, e a região alveolar, eu tenho que mais ou menos imaginar que essas regiões elas funcionam como essa bexiga, ou seja, o ar ele tem que entrar e ele tem que sair. Então, tanto o pulmão quanto o alvéolo, ele tem essa característica. Ele precisa se esvaziar ao mesmo tempo, ele precisa se encher, tá? Então, a gente vai mostrar como que acontece esse processo de enchimento, tanto pulmonar quanto alveolar, e qual é a função desse enchimento de ar. Então a gente não pode nunca esquecer disso, ou seja, lembremos que a bexiga ela nos remete a uma estrutura pulmonar e alveolar. E o mais interessante, observem que essa bexiga ela tem sempre ar no seu interior. Ela não se esvazia. Olha, ela não se esvazia por completo, ela sempre mantém um quantitativo de ar no seu interior. E eu vou explicar por que o nosso sistema respiratório, principalmente as vias respiratórias inferiores, ela se mantém sempre com a presença de ar no seu interior. A gente vai chamar isso de volume morto. E para que não aconteça isso, ou seja, se ela esvaziar todo, o pulmão entra em colabamento. Então, eu vou hoje começar a mostrar para vocês as estruturas gerais que permitem com que nosso sistema respiratório execute a sua função importante, que é a de trocas gasosas, mas eu vou mais para frente explicar cada uma delas. Então, vamos lá. Então, respiração, a gente sabe que respirar é o ato de eu buscar uma quantidade de ar do meio externo e introduzir esse ar dentro do meu sistema respiratório, e algumas moléculas presentes dentro desse ar, elas migram para dentro do nosso sistema respiratório. Mas, ao mesmo tempo, algumas moléculas produzidas dentro do nosso sistema respiratório migram para fora, ou seja, migra para dentro dos pulmões para que o nosso corpo faça a excreção dessas moléculas. E aí, na própria imagem, nós observamos essas duas moléculas, o oxigênio e o gás carbônico. E essas moléculas, o oxigênio fundamental para a respiração celular, as nossas células, para produzir energia, que é a chamada de ATP, elas precisam de oxigênio, por isso que nós remetemos à respiração como também uma forma de respiração celular, e o gás carbônico como um gás que é produzido pelo metabolismo celular. O nosso metabolismo celular produz gás carbônico, e esse excesso de gás carbônico presente na corrente sanguínea, ele deve ser excretado. E a principal via de excreção desse gás carbônico, a não ser pela forma de tamponamento, é as vias respiratórias. Então, quando nós expiramos, de uma forma bem geral, de uma função geral, nós temos por principal objetivo permitir a troca desses gases numa determinada região do nosso sistema respiratório. Então aí nós temos as principais funções respiratórias. Lembrando que eu vou falar, o nosso principal foco é na primeira função que está aí, que é a hematose alvéolo-capilar, que são as chamadas de trocas gasosas, é uma das principais funções que o nosso sistema respiratório existe, ou seja, ele existe para que a gente consiga fazer essas trocas gasosas, introduzir um volume de oxigênio para dentro da nossa circulação e esse oxigênio migrar para as células. Então, essa praticamente é o nosso embasamento funcional de todas as aulas. E aí, de uma forma direta, o equilíbrio ácido-básico, eu falo também sobre esse equilíbrio, a importância do equilíbrio do gás carbônico dentro do nosso corpo. Além disso, nós temos dentro das nossas vias respiratórias inferiores, especificamente lá na laringe, nós temos as pregas vocais, chamadas de pregas vocais verdadeiras, que o ar, ao passar por ela, ele produz a vocalização, a produção do som, Não é a articulação da palavra, porque a palavra é articulada dentro da cavidade oral, e aí o aumento
dessa capacidade de produzir o som está ligado também à caixa de ressonância que fica dentro da cavidade nasal. Defesa, porque é uma via que ela capta ar do meio externo, né? Capta estruturas do meio externo, e essas estruturas elas podem ser agressivas ao nosso corpo, então ele deve ter uma manutenção constante dessas substâncias que podem chegar, como vírus, bactérias, poeira, produtos químicos, uma série de substâncias que pode agredir até a nossa parte interna do corpo. Perda de água, ó, isso eu vou explicar bem lá em sistema urinário, né? Nosso sistema respiratório ele tem essa possibilidade de eliminar uma quantidade de água dentro do nosso corpo. A gente sabe que essa maior quantidade é eliminada pelos rins, mas as nossas vias respiratórias elas conseguem eliminar uma pequena quantidade de água. E a gente vai entender lá na frente, por exemplo, um edema pulmonar, um derrame pleural, retorno venoso, e aí está mais ou menos ligado à musculatura abdominal, né? Musculatura que produz uma compressão, principalmente a musculatura expiratória, ela produz essa compressão e ajuda nessa mobilização do sangue do retorno ao coração, e ativação de proteínas plasmáticas. Aí também a gente vai observar isso lá no sistema urinário, bem, a enzima conversora de angiotensina, que a gente vai explicar melhor o mecanismo delas, mas não aqui nas vias respiratórias. Eu vou deixar para explicar isso lá na fisiologia renal. Aqui, nosso grande foco são nossas duas primeiras funções. Primeiro, hematose alvéolo capilar e, por último, o equilíbrio ácido-básico. Então, nós temos uma imagem das vias respiratórias. A gente divide as vias respiratórias em vias respiratórias superiores e vias respiratórias inferiores, né? Desde lá do nariz até a cavidade nasal ou fossas nasais, até a faringe. E aí nós temos as vias superiores, vias importantes de entrada do ar, e a inferior, que ela está muito mais ligada às funções respiratórias, que é a partir da laringe, traqueia, pulmão, brônquios, bronquíolos, até chegar nos alvéolos. Então, essa é a via respiratória de uma forma geral. A gente estuda isso lá em anatomia. Na anatômica, a gente aborda cada estrutura dessa de uma forma anatômica. Aqui a gente vai falar mesmo da questão da fisiologia. E aí uma imagem importante dessa região, que ela é fundamental para a principal função do sistema respiratório, que é a troca gasosa, que é a árvore brônquica, né? A árvore brônquica, desde a traqueia até os brônquios, a divisão dos bronquíolos e alvéolos, né, os bronquíolos segmentares, até chegar nos alvéolos, essas estruturas são importantes para que a função respiratória ela aconteça de forma satisfatória. Então, é importante mostrar esse tubo. A gente observa que essa imagem ela mostra a ausência do pulmão, ou seja, aí nós não temos o tecido pulmonar esponjoso envolvendo esses tubos. Então a gente tem que imaginar que quando o ar entra nos pulmões, na realidade ele entra por dentro desses tubos, por essa árvore brônquica. E o pulmão em si, que é o tecido esponjoso, ele deve se dilatar. Ele deve se dilatar para acompanhar o enchimento desses tubos. Eu falo isso porque existem doenças que são obstrutivas ou restritivas, né? Mais ou menos assim, ou seja, elas podem entupir a passagem do ar por essas estruturas, ou o próprio pulmão, o próprio tecido pulmonar, ele pode fibrosar, e aí ele não consegue se expandir, mesmo que essas estruturas fiquem permeáveis para a passagem do ar. Uma outra relação importante que a gente não pode esquecer, isso já foi falado lá em sistema circulatório, foi explicado a pequena circulação, a circulação de trocas, a circulação pulmonar, né? Circulação pulmonar arterial, circulação pulmonar venosa, que está diretamente relacionado com os alvéolos, principalmente os capilares alveolares, em relação aos alvéolos pulmonares. É neles que acontecem as trocas gasosas. Então, essa circulação ela também interfere de uma forma geral na principal função do sistema respiratório, que é a hematose alvéolo capilar. E aí nós chegamos na estrutura-chave do nosso sistema respiratório, que são os alvéolos pulmonares. Em média, um indivíduo dentro do pulmão ele tem 300 milhões de alvéolos, olha,
São estruturas microscópicas, não é possível ver numa aula de anatomia, a gente não consegue observar, e elas se organizam em sacos. Observa na imagem à direita que nós temos, parecem cachos de uva, né? A gente observa que são estruturas saculares, e esses cachos, os alvéolos, eles não são independentes. Os alvéolos, eles se conectam. A gente pode ver na imagem alguns orifícios dentro dos alvéolos. Eles se conectam por poros alveolares, ou também chamados de poros de Kohn. Esses poros permitem que os alvéolos consigam transferir ar de um para outro, ou seja, que eles consigam ser perfundidos de uma forma satisfatória. Mesmo que chegue num ponto, maior quantidade de ar, ele consegue distribuir isso de forma uniforme para os outros alvéolos. Então essas comunicações são muito importantes para o funcionamento das trocas gasosas e até para a chegada do ar, para que o ar consiga perfundir todos os alvéolos. E percebe que eu falei uma palavra chamada de perfundir, né? Perfusão. A gente vai dividir isso melhor a partir de agora. Eu vou conseguir mostrar para vocês o que é ventilação, o que é perfusão e o que é difusão. E aí lá dentro dos alvéolos, outra coisa importante que nós não podemos deixar de mostrar, que são as células alveolares. E aí nós temos, por exemplo, células chamadas de pneumócitos tipo 1, que são as células epiteliais que formam a parede alveolar, elas formam a parede alveolar, e são as células responsáveis pelas trocas, são importantes. Pneumócitos tipo 1, eles são as células responsáveis por realizar as trocas gasosas. Já as outras células, chamadas de pneumócitos tipo 2, eles produzem uma secreção. O que essa secreção faz? Ela mais ou menos, ela faz isso, o alvéolo ele tende a se fechar. Existe uma força que faz com que esse alvéolo ele tende a se fechar, ele tende a se colabar. E aí esse surfactante, que é essa substância produzida pelos alvéolos, ele mantém uma tensão que mantém esse alvéolo aberto. Esse alvéolo ele permanece aberto, impedindo o seu colabamento. Em algumas crianças, alguns recém-nascidos, a produção desse surfactante é baixa, e aí as crianças esses recém-natos, eles podem desenvolver uma insuficiência respiratória, né, no recém-nascido, e normalmente pela falta ou pela diminuição da produção de surfactante, tem que se agir imediatamente, porque isso pode até levar à morte do recém-nato, né? E dentro também desses alvéolos nós temos células de defesa, que são importantes também, como em qualquer parte do sistema respiratório. Daí a gente mostra, seguindo a lei de Laplace, percebam que na imagem esquerda, né, sem a presença do surfactante, o alvéolo ele tem um tamanho menor, ele tende a se fechar, e já com a presença do surfactante ele tende a se dilatar. Aproveitem a lei de Laplace, leiam, estudem por fora, que vocês vão entender melhor esse papel importante do surfactante, que é aumentar a tensão de superfície dos sacos alveolares. E a outra coisa que a gente não pode deixar de falar é da mucosa respiratória. Mucosa respiratória, ela é formada em grande parte por um tecido pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, com células caliciformes, nome grande. A gente vê lá na histologia. O professor de histologia ele explica sobre esse tecido. Para a gente aqui, o mais importante são as células caliciformes, né, que secretam um muco. Esse muco ele lubrifica. As nossas vias respiratórias estão sempre lubrificadas. Em média, o sistema respiratório produz 100 ml de muco diário, né? Nós não conseguimos observar esse muco, porque ele é, na realidade, propriamente produzido e eliminado pelo nosso próprio corpo. Em algumas situações, como infecções virais, irritações, seja do que for, um mecanismo de defesa é o aumento da produção desse muco, que produz secreções, né? Vão desde secreções
que são a mesma formação de muco, até quando essas secreções têm presença de células. Aí as secreções podem ficar amarelas ou verdes, mas aí a gente tem muco mais outras coisas, né? Naquelas corizas normais, a gente consegue observar uma resposta do sistema respiratório a esses quadros de irritação das vias respiratórias superiores. Então existe aquela secreção clara que é própria característica do muco, né? E além disso, dentro dessa mucosa, a imagem ela é muito bonita, a gente observa os cílios, né? Os cílios presentes nessas células ciliadas, eles produzem um movimento mucociliar, ou seja, é um movimento constante de limpeza e de proteção das vias respiratórias, tanto superiores quanto as vias respiratórias inferiores. Lá para frente eu explico para vocês de outros reflexos que são importantes para limpar essas vias respiratórias, como por exemplo o espirro e como por exemplo a tosse, verdade? Bom, e aí foi conforme eu falei com vocês, nós quando respiramos, nós normalmente dividimos essa respiração em duas fases. A gente sabe que, de uma forma geral, a fase inspiratória e a fase expiratória. Mas eu preciso entender, mesmo na fase inspiratória e expiratória, quando o ar entra, esse movimento é classificado como qual? Qual é a classificação do movimento do ar quando ele passa pelas vias respiratórias? Então a gente determina que o movimento do ar pelas vias respiratórias ele passa por 3 etapas. Primeira que é a ventilação, segunda que é a perfusão, terceira que é a difusão. Vou explicar posteriormente isso. Então aí nós temos, quando nós falamos das vias respiratórias, eu expliquei para vocês que nós temos as vias respiratórias superiores e as vias respiratórias inferiores. Então, quando esse ar entra e sai das vias respiratórias superiores e inferiores, ou seja, toda ela, até os bronquíolos, perceba que eu não falei de alvéolo, nós vamos dar isso da etapa da ventilação. Ou seja, quando o ar ele chega, ele passa por todas essas vias, excluindo o alvéolo, e recebe esse nome de ventilação. Ela pode ser também chamada de ventilação pulmonar, mas aí eu tenho que ter outras considerações a respeito. Mas aqui eu tenho ventilação, quando o ar entra pelas vias respiratórias superiores, chega nas vias respiratórias inferiores e preenche todos os bronquíolos, bronquíolos, mas aí eu não estou relacionando aos alvéolos. E olha o termo interessante, ó, transportam, filtram, umedecem e aquecem o ar. Então, a ventilação ela tem esse papel importante de transportar, filtrar, que é limpar, né? Umedecer, porque muitas das vezes o ar vem seco, e quando ele passa pelo muco, ele fica mais úmido, e além disso aquecer. Muitas das vezes o ar ele vem mais frio e ele aquece pela grande circulação, pela grande vascularização do próprio sistema respiratório. E aí nós temos a outra parte, que é chamada de zona respiratória. A zona respiratória é uma zona que a gente constitui diretamente a região alveolar, os sacos alveolares junto com os alvéolos. Então, quando o ar chega no alvéolo, ele faz um movimento de perfusão, ou seja, existe uma perfusão alveolar, preenchimento de ar de todo alvéolo. E aí, quando esse ar chega, ele chega com uma determinada concentração de determinados gases. E esse gás, quando ele migra do alvéolo para a membrana alvéolo-capilar, esse movimento gasoso é chamado de difusão. Então, quando eu chego na zona respiratória, eu vou ter duas funções. Primeiro, que é o enchimento de ar dos alvéolos. E segundo, que é as trocas gasosas entre o alvéolo e os capilares pulmonares. Mas a gente vai explicar depois. Então fique bem claro, o ar ao chegar até os bronquíolos, ele passa por uma etapa chamada de ventilação. Chegando nos alvéolos, ele passa por duas etapas, que é o processo de perfusão e o processo de difusão. E aí uma coisa importante, de uma forma geral, que a gente tem que lembrar, quando o ar entra dentro do nosso sistema respiratório, ele cria um volume. Nós temos um volume de ar que entra e sai de todos os dias, todas as horas, no nosso sistema respiratório. Então, esse volume a gente chama de volume corrente, volume inspirado e expirado durante uma respiração normal. Aqui eu estou considerando o indivíduo numa respiração fisiológica, basal. E aí nós temos um volume médio de meio litro que nós conseguimos. Diferente de eu fazer uma
Inspiração profunda, seguido de uma expiração profunda. Aí eu já passo desse volume corrente. Eu vou ter um volume de reserva inspiratório maior, um volume de reserva expiratório também maior. Então o volume corrente é quando nós estamos respirando normal, sem aumentar esse volume normal. E aí, quanto de ar entra em 1 minuto no nosso sistema respiratório, estando o indivíduo no seu estado basal? Existe uma média, a gente chama isso de ventilação 1 minuto, que é o volume corrente vezes a frequência respiratória. Estou dando um exemplo aí, ou seja, se o indivíduo entra para o indivíduo a cada incursão respiratória 500 ml, em 1 minuto ele vai ter um total de 6.000 ml ou 6 litros de ar que passa pelos pulmões durante 1 minuto. Varia por quê? Varia da intensidade da respiração, assim a quantidade de incursões por minuto. Um detalhe importante para a gente ir lá para frente, certo? E aí existe o ar, e aí a gente tem que lembrar, conforme eu falei lá no começo do slide, existe um ar que ele fica dentro das vias respiratórias inferiores. Ele fica dentro das vias respiratórias inferiores com um objetivo clássico. Vou voltar minha bexiga aqui, ó. Por que ele precisa ficar dentro? Porque se eu não tenho uma quantidade de ar dentro das minhas vias respiratórias, ou seja, se esse ar sai, o que acontece com o sistema? Ele colaba. Então existe uma quantidade de ar que permanece dentro das vias respiratórias. Ela diz, ele não participa das trocas, mas ele mantém, chamado de espaço morto anatômico, o que mantém as nossas vias respiratórias sempre abertas. Vai lembrar, muitas das vezes, quando nós bocejamos, né? Fizemos aquele ato de bocejar, muitas das vezes esse volume, esse espaço, esse volume morto anatômico, esse volume de ar, ele cai, e nós precisamos renovar, aumentá-lo. A gente faz aquele bocejo para aumentar a quantidade de ar e manter esse volume de ar contínuo dentro das nossas vias respiratórias. Para quê? Para que ela não se feche. Bom, e aí nós terminamos essa primeira aula da fisiologia respiratória. Todas as aulas eu falo a mesma coisa, vou repetir sempre a mesma coisa. Essas aulas são complementos, as nossas aulas da sala de aula são muito mais dinâmicas, as aulas anatômicas complementam isso daqui. Então isso aqui é apenas um apoio de estudo. Espero que vocês utilizem sempre, continuem utilizando sempre esses apoios. Lembro que alguns alunos vieram reclamar porque as aulas são menos dinâmicas, mas aqui não tem como eu ser mais dinâmico. Na sala de aula a gente tenta apenas produzir um material que fique como mais um elemento para que vocês consigam estudar para a vida de vocês, para as nossas provas, que são sempre muito fáceis, e para a atividade acadêmica de vocês. Deixa a bibliografia básica de todo mundo e muito obrigado.